Ninguém sonhou em ser corretor de imóveis, não é mesmo? Ninguém sonhou em ser corretor de imóveis na sua adolescência, na sua infância, dizendo: olha, um dia eu vou ser um vendedor, ou um dia eu vou ser um corretor de imóveis. Mas imagino que muitos de vocês, pelo menos essa é a minha história, eu entrei na profissão porque a profissão foi a única porta que se abriu naquele momento. E eu não entrei como um desejo, eu entrei como a única opção que eu tinha em buscar os meus objetivos, em realizar os meus sonhos. O primeiro convite que eu tive para ser corretor de imóveis, eu disse não. Porque na minha cabeça, como que eu ia ser corretor de imóveis? Não é? Como que eu ia ser corretor de imóveis? Eu não tinha salário, eu não tinha condições para pagar as minhas contas, eu não conhecia nada da profissão, não conhecia nada do mercado. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro, e eu me mudei para a capital com 20 anos de idade, para São Paulo, capital. Então eu não conhecia ninguém, não tinha nada, e a primeira reação foi um não. Não tem como ser corretor de imóveis, não tem como eu ir para São Paulo me sustentar. Como que eu me sustento? Como que eu pago minhas contas? Mas a minha fome, o meu sonho, o meu desejo de buscar os meus sonhos foi maior do que o medo. E eu percebi que ou eu aceitava ser corretor de imóveis e faria acontecer, ou as portas de São Paulo não se abririam para mim. Afinal, porque a gente, na nossa adolescência, a gente ouve que só existe uma forma de crescer na vida. Qual que é essa forma de crescer na vida? A forma é você terminar o colégio, ir para a faculdade, terminar a faculdade, arrumar um estágio, arrumar um emprego em alguma grande empresa e ali você fazer carreira. É isso que contam, ou pelo menos é isso que me contaram a minha adolescência. E eu percebi, eu não consegui terminar minha faculdade porque eu não tive condições financeiras para terminar minha faculdade. Eu fiz um ano de engenharia mecatrônica e eu não continuei o segundo ano porque para eu continuar o segundo ano eu tinha que fazer a rematrícula. Só que para eu fazer a rematrícula eu tinha que pagar as minhas mensalidades, eu não tinha dinheiro. Ou seja, eu não consegui fazer a rematrícula da minha faculdade e eu tive que abandonar a minha faculdade. E naquele momento eu falei, cara, ou eu viro corretor de imóveis em São Paulo e tento desbravar aqui a minha carreira, ou eu não tenho outra opção. Só que quando eu entendi, quando eu aceitei o desafio, porque o meu sonho, o meu desejo de buscar e realizar os meus sonhos era maior do que o meu medo, eu entendi naquele momento que quem faz a tua jornada, quem faz a tua carreira, é você mesmo, que vive cada vez mais num excesso de imediatismo. As pessoas querem cada vez mais resultados imediatos. Elas querem a dopamina barata, elas querem fazer pouco e receber rápido. E eu vou falar por que isso acontece. Isso acontece por um grande motivo, porque nós vivemos numa era de excesso de informações. Por quê? Através do quê? De uma coisa chamada-se redes sociais. A rede social, a internet, ela é uma grande potência, mas ao mesmo tempo ela deu voz para todos. E a rede social, ela propaga muitas informações. E quando ela propaga muitas informações, você tem todos os dias alguém mostrando algo que não é verdade, falando uma verdade, tendo uma convicção, tendo uma certeza, um método novo, um jeito certo de fazer, uma receita mágica, não é? Todos os dias tem alguém com uma nova certeza sobre o mundo. E todos os dias tem alguém mostrando uma vida da qual você se compara e acha que você está atrasado. Porque você acredita naquilo que está sendo mostrado. Ou seja, você vive num excesso de informações e que você acha que você está atrasado, que todo mundo sabe tudo, que você não sabe nada, ou seja, você tem um excesso de ansiedade, você tem uma preocupação, e a preocupação em excesso te gera o quê? E a ansiedade em excesso te gera o quê? Paralisia. Você paralisa, e você sente que você não consegue, que você não vai conseguir performar. Então, hoje, como sempre será, como sempre foi, você precisa ter paciência estratégica para respeitar o processo das coisas. Através de uma transação monetária. Mas a venda, ela não se dá só na assinatura do contrato. A venda, ela começa desde a captação do teu cliente, a prospecção dele, a captação dele, o atendimento dele, o acompanhamento dele, a visita com ele e o fechamento com ele. A venda é uma jornada. Então, quando você entende que quanto maior o seu nível de atividade, ou seja, com quanto mais pessoas você fala, quanto mais pessoas você prospecta, quanto mais pessoas você tem no seu CRM, na sua planilha, no seu WhatsApp, maiores as suas probabilidades de converter uma venda, porque existe um número para isso. Com muita autoridade.
Eu já ganhei apartamento, eu já ganhei carro, eu já ganhei cheque em dinheiro, eu já ganhei viagem. O que você pode imaginar de premiação, de lançamento de mercado imobiliário, eu já ganhei. E eu não tô falando aqui com arrogância, muito pelo contrário, eu tô falando porque eu saí do nada, eu sei o quanto estudei, eu sei o quanto eu me comprometi e eu consegui chegar. E isso serve para que todos consigam. Eu não sou, eu sou aquele cara que era fadado a não dar certo. Mas, por tanta insistência, tanta disciplina, tanta entrega minha, hoje eu viro uma carreira muito boa e tenho uma promessa ainda futura muito grande. E para mim, quando você se trata de lançamento imobiliário, não adianta você ter a melhor estratégia se você não for veloz. Lançamento imobiliário, ele exige velocidade. Então, quando eu tô comprado com um produto, eu crio algumas estratégias e eu preciso cumprir essas estratégias. Vou dar exemplo. A nossa região aqui, nós vendemos para o mundo inteiro hoje. Quando eu tenho um lançamento muito bom, que eu tenho uma ideia de performance boa, o que eu faço? Eu linko alguns modelos de eventos nas cidades dos meus clientes. Essa é uma estratégia que eu uso. Só que eu tenho que ser muito veloz. Porque eu tenho que fazer um evento nos Estados Unidos, eu tenho que fazer um evento no Paraná, eu tenho que fazer um evento em Santa Catarina, eu tenho que fazer um evento no Oeste, eu tenho que fazer um evento no Rio Grande do Sul. Eu linko alguns clientes potenciais que já são da minha base, que já compraram comigo e eu vou fazer o evento com eles. E isso você pode fazer se o mercado for regional. Não estou falando que tem que ser aqui no mercado, mas você pode fazer se o mercado for regional. Só que você tem que ter velocidade. Você precisa ter velocidade. Você precisa ter agilidade no pensar. Então, eu falo que a performance do corretor para lançamento, ela precisa ter velocidade e estratégia. Estratégia e velocidade. Porque se eu tiver só velocidade, eu vou sair que nem um doido fazendo sem saber o que eu estou fazendo. E se eu tiver só estratégia e não botar velocidade, eu perco para os outros que estão executando uma estratégia, nem que seja talvez não como a tua, mas que está acontecendo. Então, isso é um princípio para quem quer performar alto. Quem aqui já gastou dinheiro com anúncio e não vendeu nada? Muitas vezes nem recebeu lead qualificado, teve que pausar a campanha, só comeu o dinheiro. Hoje, a gente vai entender por que isso aconteceu e como você consegue evitar para nunca mais fazer isso acontecer. Na palestra de hoje a gente vai falar sobre como vender imóveis todos os dias usando o tráfego pago. E tamanha responsabilidade eu tenho em minhas mãos ao apresentar aqui para vocês uma das, se não a peça mais fundamental de toda essa máquina. Pois vejam, do que adianta você ser o melhor vendedor do mundo, você ter um Instagram bonito, você fazer vídeos profissionais, você fazer o curso com o Cador e com a IBREP, só que esse material não ser visto pelas pessoas certas. Veja, você pode ser o melhor vendedor da cidade, o mais carismático, com o Instagram mais arrumado, conhecer cada detalhe dos imóveis que você tem no seu portfólio. Mas se apenas os seus conhecidos, se somente a sua bolha consome o seu conteúdo, do que adianta no fim do dia? Deixa eu te contar um segredo que pouca gente tem coragem de admitir. A perfeição não vai pagar os seus boletos. A atenção que você conseguir captar da internet, sim. Então, eu quero abrir já esse tópico de tráfego pago afirmando para você sem medo nenhum. Erre tudo. Esqueça script, grava vídeo tremido. Se ainda assim você conseguir fazer com que esse material seja visto por pelo menos 5 pessoas qualificadas por dia, só 5, você vai ter muito mais resultado do que qualquer colega que ficou pulindo cada detalhe, mas esqueceu do principal, que é ser visto. Quem controla a conversa é você e não o lead. Então isso é muito importante, porque veja bem, a gente não pode ficar à mercê do lead. O lead não pode fazer a condução do nosso funil de vendas, porque isso que eu estou falando para você é um funil, só que a gente tem esse péssimo costume, principalmente quando a gente vai fuçar pelos conteúdos da internet, de imaginar funil de vendas sendo o meu anúncio no Facebook, que tem etapa A, etapa B, etapa C. Só que o seu funil de vendas no mercado imobiliário, ele engloba a parte comercial. Você não consegue criar uma estratégia de tráfego pago sem levar em consideração a estratégia comercial. Você subir um criativo, você tem que saber como você vai atender a pessoa que vem daquele criativo. É por isso que muita gente não consegue resultado anunciando. Como que vocês vão criar o próximo anúncio de vocês? Depois eu quero que vocês vão lá no Instagram, no meu Instagram, @mateusauge, me conte se deu certo. Você vai fazer isso aqui. Primeiro passo, vocês vão sentar, olhar para o catálogo de imóveis que vocês têm e selecionar 3 perfis. 3 perfis de imóveis, 3 tipos de imóveis que tenham algo parecido. Então, preço parecido, localização parecida e características similares. Para quem não tem catálogo de imóvel próprio ainda, cara, tá trabalhando na construtora ali, pega 3 imóveis de construtora diferentes para que vocês representam, pega 3 tipos de imóveis que vocês querem se especializar. Às vezes, eu não tenho aqui um nicho bem definido. Não importa se você tá trabalhando com Minha Casa Minha Vida, alto padrão, médio padrão ou lançamentos. Não importa. Isso aqui serve para todo mundo. Tá? Então vocês vão sentar, olhar para o catálogo de imóveis que vocês têm disponível e procurar 3 empreendimentos de características semelhantes. Preço semelhante, localização parecida e característica similar. Você vai ter um imóvel nessa seleção
o imóvel que é mais barato, o imóvel que é mais caro e o imóvel do meio. Desses três, você vai pegar o de valor médio e vai criar um anúncio em cima dele. Por quê? Quando o lead chegar para você, se ele tiver restrição financeira, você vai oferecer a opção mais barata. Agora, se ele quiser algo mais completo, ele quer algo que aquele empreendimento não consegue entregar para ele, você oferece o mais caro. Você sempre vai ter uma alternativa, você sempre vai ter como sair de lá. Por isso que o corretor que trabalha nichado, que trabalha especialista, tem muita vantagem na hora de converter esse lead. Imagina a pessoa que trabalha com Minha Casa Minha Vida, especialista na zona sul de São Paulo. Qualquer anúncio que ela subir, ela vai ter um catálogo de imóveis capaz de conduzir para cima ou para baixo. Isso aqui são estratégias de vendas que a gente tem a roda aqui no mercado digital. O upsell, vender para cima, e o downsell, vender para baixo. Gente, dinheiro está aí, dinheiro está no mercado, né? Às vezes a gente pode achar que o mercado está ruim, taxa Selic alta e tudo mais, mas uma coisa é fato, o mercado está sempre, o dinheiro está sempre aí, está sempre circulando. É disso que a gente está falando aqui, a máquina de fazer dinheiro. A gente tem que ter a habilidade de saber aonde que ele está circulando e saber aonde aplicá-lo da melhor maneira possível. A gente tem aqui algumas possibilidades para vocês estarem faturando. A primeira é a análise de mercado. Como é que vocês podem faturar com análise de mercado? Vocês podem fazer os estudos de mercado para a incorporadora, para ela entender se naquela região, aquele produto que ela está pensando em trabalhar vai ter tração ou não. Ou se não tem tração, que vocês possam direcionar ela para aquele público específico. O segundo ponto, viabilidade do negócio. Vocês podem estar estudando a viabilidade dos empreendimentos para a incorporadora. Pulando para o nicho 3, que é a aquisição do terreno, para as próprias ofertas que vocês vão levar para a incorporadora. Não só podem, como devem fazer. Se vocês vão trabalhar com intermediação de áreas para a incorporadora, então você vai localizar uma gleba, uma área para virar um loteamento. Você vai intermediar essa gleba para a loteadora executar ali um empreendimento, um bairro planejado, um loteamento, um condomínio fechado. Você tem que se atentar a já levar esse produto para ela com análise de mercado e com a viabilidade do negócio. O quarto item é que eu falei aqui, a aprovação do projeto, ela vai caber mais às engenharias, mas chegando lá no sexto item, o funding. Vocês podem ser agenciadores de funding, fomentadores de recurso financeiro para a incorporadora. Tá? O item 7, que seria o item do lançamento, vocês podem ser gestores de lançamentos. Então, estruturar o grande lançamento de um empreendimento imobiliário, ficando à frente de outros parceiros corretores, para daí poder ser a força motriz daquele lançamento, poder estar auxiliando a incorporadora. E vocês, ao invés de estarem ganhando somente sobre o imóvel que vocês venderiam como corretor, vocês vão estar ganhando, obviamente, com um percentual menor, só que sobre todos os terrenos vendidos, sobre todos os apartamentos vendidos naquele lançamento. Então, mais uma possibilidade aqui de faturamento para vocês corretores, atuarem como gestores de lançamento. E por último, é o que muitos já fazem, que é a revenda. Isso aí não tem muito o que eu abri aqui, vocês com certeza sabem até mais do que eu, na questão de revenda.